Boa! Estamos começando aqui mais um Unicast, podcast oficial da Universidade Marketplace. E sabe com quem? Alexandre Oliveira, CEO e fundador da Universidade Marketplace. Eu, Gabriel Tavares, gestor estratégico do marketing da Universidade Marketplace. acertou mais. Dessa vez, ó, segundo Vai melhorando, E olha, eu nem escrevi nada. Dessa vez, tá muito natural, tô muito mais profissional ali. Mas, brincadeiras à parte, o tema do dia de hoje é o que pode falir a sua loja nos marketplaces. É um tema ali muito importante mesmo, porque são pontos que o Ale já validou na operação, às vezes já passou por isso, que realmente pode mudar o destino da sua loja dentro dos marketplaces, e não só dos marketplaces, mas da sua operação como um todo. Então, para quem não conhece, você quer falar dessa vez? Da Uni? O que é a Universidade? Quem é a Universidade Marketplace? Agora ele vai deixar eu falar. Eu acho que fica bom. É mais adequado. Posso falar um pouco? Não, pode, eu acho que faz sentido. Se você quiser falar sobre o que pode falir a empresa, a gente troca. Nossa, é de boa. Tráfego sem retorno, pode ROI negativo. ROI negativo, brincadeira. Vamos lá, galera, falando um pouquinho da Universidade Marketplace, sou senhor fundador da Uni, né? Então, na Universidade, a gente é a maior consultoria voltada para vendas e marketplace em toda a América Latina. São mais de 1.400 clientes atendidos, né, pela Universidade desde 2018. A gente atende hoje de forma simultânea mais de 300 clientes em consultoria simultânea, são mais de 1.700 alunos ativos. Dentro das nossas aplicações, a gente realiza também mais de 5 eventos por ano, presenciais, regionais e também o nosso grande evento, que é um dos maiores eventos do segmento, né, de Marketplace, que é o Unicommerce Week. E muito mais, a gente está aqui para fazer você vender mais e boa. Boa, é o grande vender mais e ter lucro, né? A gente sempre fala. Passamos da era só do vender mais, do imprimir nota, né? Exato, é realmente pôr dinheiro no bolso, transformar a sua vida. Não é muito, não, brincadeira. Pera aí, vamos com calma ali, né? O que pode falir? Mas, direto ao ponto, na verdade, a ideia do podcast é realmente ser bem específico ali no tema. Vai ser direto ao ponto com o Unicast. Com o Unicast, olha lá, cara, já tá começando né? a sair um lema, né? Puxado. Nossa, tá ficando muito profissional isso daqui. Olha, você viu que... Você tem até o meu pet, E eu não sei mexer, eu coloquei o dá aqui sem querer. Não sabe apagar agora. Não sei apagar, mas depois não vai influenciar em nada isso daqui. Mas, vamos lá. Então, para já ser bem direto, uma pergunta que acho que, antes de tudo, né, o que pode falir, como dono da operação, quais são os principais KPIs, na realidade, para quem não sabe, quais são os principais indicadores que um dono de loja, um dono da operação, tem que estar olhando no seu negócio? Quais são os principais? Cara, vou falar os principais que eu gosto de olhar, né? Talvez se a gente pegar alguém com uma formação administrativa e tal, e assim, sendo muito sincero, quando a gente olha para o perfil, né, do vendedor do marketplace, do cara que vira um empresário, a gente vem se construindo como gestor. Acho que esse é um papo importante. Ninguém nasce gestor, né? Exceto alguém que às vezes vem de uma família que já tinha negócios e o cara cresceu. Tipo, desde os meus 8 anos eu selava cartas na empresa do meu pai, então eu acompanhei, aí tudo bem. Aí eu acho que esse cara vai estar muito mais preparado, tanto que os caras que mais voam muito rápido são excelentes donos de negócio físico, gestores em negócios físicos, seja importadora, fabricante, distribuidora ou donos de loja física. Legal. São muito bons como negócio. E que aí descobrem como casar, né? Isso que ele é muito bom em gestão e negócio e entendem o jogo do online. Esses são os caras que se destacam numa velocidade muito grande. Mas, quando a gente fala de marketplace, não adianta eu querer falar de, tipo, cara, conceito. Eu nem fiz administração, né? Eu quase terminei, tenho 4 anos e meio de engenharia civil. Então, no máximo, a gente poderia discutir integral tripla, dupla, física 1, 2, 3, né, Roberto? Dá pra gente entrar nesse aspecto, mas não vem ao caso. Então, o que eu gosto de olhar muito, cara, o que você olha de manhã quando você acorda? Eu até posto muito, né? Sim. Eu tô sempre olhando
a gente não tem muitos dados quando eu olho para os marketplaces. Tá. Eles ocultam muita coisa. Então, eu vejo visita no Mercado Livre, eu vejo na Shopee, eu vejo até coisas que eu poderia estar vendendo, que os meus compradores estão buscando ali, tal, mas eu não vejo em todos os canais. Então, eu não tenho aquela total clareza, né? A própria API de visita do Mercado Livre, ela é uma API falha, né? Ela não entrega o número certinho, às vezes ela não entrega nada hoje, aí amanhã ela entrega um monte. Então, eu gosto de olhar mais macro. Quando eu vou olhar a visitação no Mercado Livre, por exemplo, eu pego um período, cara, um mês, 15 dias, para eu entender o que está acontecendo entre erros e acertos. Mas vamos lá, o que eu olho? Cara, eu gosto de olhar o faturamento feito, né? Então, meio que eu já criei, você pode ter no papel ou pode ter na cabeça, conforme você for começando. Você vai começar a entender qual que é a tua média de vendas até meio-dia, tua média de vendas. Tipo assim, acordei e tô com tanto de venda. Putz, esse dia começou quente. Começou a aprovar uns boletos ali já, o negócio começou a entrar pro jogo, né? A gente tem o Pix, mas o Pix ainda não é a maior totalidade. A gente ainda tem geração de boleto e aprovação, né? Mas então eu olho o faturamento, né? Você pode olhar 1, 2, 3 vezes ao dia, de acordo com o que você tiver de tempo e a tua posição hoje dentro da tua operação, tá? Eu gosto de olhar a quantidade de pedidos, tá? Por quê? Esse número junto com o faturamento, ele entrega se eu estou tendo alguma diferença de venda no meu mix. Porque se eu vendo todo dia mais ou menos a mesma coisa, eu começo a entender que, gerei 10 mil reais de vendas e fiz, 100 vendas. Legal, então o meu ticket médio está em 100 reais. Não, peraí, gerei 30 mil reais de vendas agora e eu continuei com 100 pedidos. Peraí, cara, eu saí de um ticket médio de 100 reais para 300 reais. Funcionou de diferente, né? O que vendeu, na verdade. Vendeu diferente. E esse indicador ele é muito bom porque ao mesmo tempo, né, quem é vendedor e estiver me ouvindo vai saber disso, né? A gente nunca comemora de primeira um salto de faturamento muito grande. Porque na maioria das vezes ele está ligado a algum erro que a gente fez. Um produto num preço errado, né? Quem nunca? Comemora de manhã, caraca, nunca acordei com 200 pedidos, com 100 pedidos. Aí você vai olhar, a minha maior foram 400 fones vendidos, né, a R$1 e o fone era R$1.300. Então a hora que a menina ligou e falou, cara, você viu as suas vendas do Magalu? Eu falei, não. Aí eu entrei em muita venda, aí ela falou assim, você vende algum produto de R$1? Eu falei, não. Aí ela falou, então a gente tem um pequeno problema, foram vendidos 400 pedidos de R$1. Então assim, eu olho, por isso que eu gosto, faturamento, venda, esse aqui, beleza. Posso ter por canal? Aí eu vou entrar em faturamento por canal, tá? Num primeiro momento, eu olho sempre o macro, que é rápido, né? Uma vez eu achei que seria muito distante da minha realidade, né? O primeiro curso de gerente de e-commerce que eu fiz lá em 2012, né? Que foi até o que fez eu parar a faculdade de engenharia. Foi quando eu fui olhar pro e-commerce. Mas eu ouvi o Mariano falando sobre isso, né? E aí o Mariano falou que ele levantava de manhã, primeira coisa que ele fazia enquanto ele estava lá no banheiro, tomando banho, escovando o dente, blá blá blá, né? Devia estar fazendo um number 2, tava lá, ele olhava os indicadores da loja. Só que ele estava falando de uma loja virtual própria, então ele ia em mais indicadores do que o que eu gosto de olhar. Então esses são os principais indicadores que eu olho. Beleza. Quando você vai fazer uma análise de lucratividade, é muito simples, ou mais simples do que você fazer um DRE extremamente completo num primeiro passo, é você entender de forma macro quanto eu faturei naquele canal, quanto eu gastei de publicidade naquele canal. Você vai pegar a curva de venda daquele produto, vai somar o custo, é o CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida. O Fê Arcilo, que adoraria estar falando aqui sobre esse indicador, ele vai estar com a gente logo mais. Mas é o CMV, né? Que aí você, nessa conta você já sabe se deu zebra, né? E a comissão paga para os marketplaces. Ale, eu não consigo saber a comissão 100% paga dos marketplaces, porque elas podem oscilar. Eu tenho anúncio clássico, eu tenho anúncio premium e tal. Você vai ver que conforme seu negócio vai andando, para um primeiro número, você começa a conseguir ter médias. Então você já imagina, você já coloca, então numa venda média eu tenho tanto de imposto em média, tanto de comissão em média. Então você começa a trazer essa média. E hoje, por exemplo, o total de frete grátis pago, você consegue saber no Mercado Livre. Então se você estiver atualizando esses números uma vez por semana, olhando mais macro ali rapidinho, o que vendeu, eu tenho um item que o frete muda muito, aí você vai criar rotinas de segurança nesse aspecto. Senão você não precisa criar essas rotinas de segurança.
Mas aí eu estou falando de olhar para faturamento, de olhar para imposto pago, de olhar para CNV, que é a quantidade, o custo de mercadoria vendida. Eu estou falando de olhar para quanto eu gastei de publicidade, quanto eu paguei de tarifa, quanto eu paguei de frete grátis. Macro, de uma forma macro, pelo menos ele vai te dizer se está próximo ou se não está próximo. Porque aí você começa a entender muito simples a tua margem de contribuição. Perfeito. Aproximada. E aí, margem de contribuição, de uma forma simplista, se tiver algum administrador aí, me perdoe, né? Que não está sendo tão Augusto Cury ou algum outro que é economista, é alguém que queira. Augusto Cury é escritor, eu acho que deve ter escrito alguma coisa de economia no meio também. Mas é o que sobra antes de você pagar o custo fixo da sua empresa e apurar o teu lucro líquido final. Então, quando eu falo para isso, quando eu pego essa conta que eu estou falando, de uma forma muito simples, tá? Você consegue fazer usando um Blink, por exemplo, que inclusive é um parceiraço nosso. A gente tem 4 meses grátis lá pra galera usar, cupomzinho depois vai estar aí embaixo também. Show. Então, hoje já tá na tela. Já tá na tela. Quer ter 4 meses grátis de Bling, é só escanear o QR Code e fazer o cadastro. É isso. Mas voltando aqui, é muito simples de fazer, né? Essa informação de uma forma rápida. Porque tem gente que fala assim, eu não fecho meu mês porque eu não sei. Cara, quer saber o primeiro teste que a gente faz nos nossos clientes quando a gente sente que ele está com alguma dificuldade? E a gente está até aprimorando isso para os nossos mentorados, aí tem novidade vindo para 2024 com relação ao financeiro, mas o primeiro passo, que é o Fê que faz, é o Fê que faz isso, que é o nosso head de consultoria. O Fê recebe e ele manda uma planilha. O cara tem que pegar ali pelo menos os principais produtos da curva A dele e atualizar custo, venda, tal. E aí ele apura naqueles, meus 5 itens movimentam 80% do meu faturamento. Ele chega na margem final daqueles 5 itens, que são os principais, os que mais giram. E aí tem hora que ele vai olhar, o primeiro está negativo, margem negativa, o segundo negativo, o terceiro negativo. Ele fala, gente, peraí, os 3 itens que você mais vende, de 5, 3 estão negativos. Então a operação está indo para o lado errado. Tá dando merda. Não preciso ser nenhum gênio para entender que isso está indo para o lado errado. Então eu acho que isso traz de forma simplista, né? Coisas que eu aprendo com caras maiores do que eu, que é sobre não andar sozinho, que a gente sempre fala, né? Então, cara, quando eu tô olhando lá, né, operações muito maiores que a minha, operações de 300, de 400 milhões, você fala, legal, né? Se eu não consigo fechar meu mês com 100 mil direito, imagina um cara de 400 milhões ano fechando 40 milhões no mês, né? Tipo assim, 30 milhões de vendas. O que ele faz? Então, grandes empresários que eu conheço também, ele faz um fechamento no final, todo final de ano além desse, né? E pode ser feito de forma mensal, mas ele sempre calcula também o endividamento da empresa. Endividamento. Tá. Vou trazer de forma simplista de novo, tá? Consiste em 2 coisas, tá? Primeiro, uma visão que é legal de ver, formação de estoque. Porque muitas vezes eu olho o caixa da minha empresa, eu não tenho dinheiro, mas eu formei estoque porque eu precisava, então eu tenho. Tá mobilizado, né? O estoque eu não consigo queimar ele em um dia e fazer dinheiro. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, fluxo de caixa e essa parte aqui. Depois se você quiser trazer aspecto financeiro, eu falo, é outra coisa que eu acho que é legal olhar. Mas isso aqui. E quando eu olho o endividamento, é realmente você pegar tudo que você tem de boleto pra frente. Perfeito. Que é aquele negócio assim, se eu parar hoje a minha operação, quanto eu devo aos meus fornecedores? Né? Se eu tenho cara, acho que essa é a conta maior de todo o bolo vai ser. Porque se você tiver uma empresa com 10 funcionários e os seus funcionários tiverem 1 ano, 2 anos, se for acabar com isso, dá 30 mil de rescisão salarial, não é, eu acho que o negócio não está aí. Agora, se você olha, você fala, cara, eu tenho 50 mil no caixa da empresa, eu tenho 50 mil de estoque, eu tenho 300 mil de boleto para pagar para frente, peraí, pode ser que eu tenho algo está acontecendo, porque ou era para eu estar gerando mais caixa, porque eu estou ganhando prazo para o pagamento, entendeu? Sim. Então é um número também que você pode fechar, os grandes olham para esse número, tamanho do endividamento, e aí você vai tendo parâmetros dependendo de cada negócio, que é um parâmetro aceitável para você entender que você não está realmente correndo risco. Por quê? O nosso negócio é formado por margem média. Show. Quando a gente olha para um grande negócio, tem produto que o cara vende sim para perder 1%. Porque o custo financeiro bancário é maior do que 30, 60, 90, 120 no fornecedor. Então ele pega 30, 60, 90, 120 no fornecedor, ele vende lucro real, né? O situacional é burrice fazer isso,
E no lucro real você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque o dinheiro que você vendeu aqui tem boleto para frente para pagar desse cara. Sim. Só que você consegue pegar o crédito com esse fornecedor, vamos usar números altos para ficar legal. Tá. Eu tenho 100 mil de crédito com esse fornecedor, eu pego aqui 100 mil de produto que eu sei que eu vendo e que se eu acelerar em preço eu arrebento e trago esse dinheiro muito rápido para mim. Pego esse dinheiro que vai entrar, reservo, por exemplo, o primeiro e segundo boleto, ou o primeiro boleto daquele valor, né? E aí eu pego o restante do dinheiro inteiro e compro um produto à vista que eu estou precisando muito, que eu só tenho preço e competitividade se eu comprar ele à vista. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, eu não fui no banco, porque se eu for no banco o dinheiro é caro. Na verdade, aquilo que eu fiz foi, eu peguei crédito do meu fornecedor e usei aquele dinheiro que eu peguei dele para comprar algo. Por isso que eu falo, tem que estar azeitadinho, né? Se a gente comprar a BMW no final do mês, já era, entendeu? Então é um movimento arriscado, que você tem que estar muito ciente dos números para depois fazer esse movimento. Perfeito. Sim. Show. Você vende mais de 20 mil reais no Mercado Livre e quer escalar as vendas da sua loja no Marketplace? Então eu tenho uma notícia para você. Nós da Universidade Marketplace, a maior consultoria de vendas do Marketplace da América Latina, separamos os consultores da nossa equipe para analisar a conta da sua loja no Mercado Livre e mostrar quais são os pontos para você aumentar as vendas dentro do Marketplace. Para ter acesso a essa análise de conta, escaneie o QR Code agora mesmo que está aparecendo aqui na tela, é por tempo limitado. Faça o agendamento da sua análise de conta e eu espero você para alavancar as vendas da sua loja dentro do Mercado Livre. Já logo de primeiro a gente tem várias coisas aqui que já foram apontadas. De modo macro, a gente chegou a comentar pedidos, quantidade de pedidos e a quantidade de faturado, certo? Para isso, trazer a nossa ticket médio ali dentro. Perfeito. E ver se está dentro dos nossos padrões ou não. Isso. Show, perfeito. E aí, depois disso, a gente vem aprofundando um pouco mais na questão da lucratividade. Mas, nesse processo, as partes macros que a gente comentou agora, é uma análise semanal, certo? Um exemplo. Quantidade de faturamento e pedido pode ser diário, desde que você respeite os dias da semana e não enlouqueça. Show. Né? Eu não posso acordar domingo e falar, vendi menos do que terça-feira. Naturalmente. Perfeito. Então, se você tiver essa noção, e essa noção te dá fazendo fluxo de caixa. Show. Mas assim, se você tiver essa noção, você começa a entender, terça eu vendo mais, quarta um pouquinho menos, quinta menos, sexta menos, sábado menos, domingo menos, segunda muito, muito mais, terça muito mais, quarta vem caindo de novo. Então, na maioria dos negócios, tem negócio que o final de semana pode ser o melhor, porque depende do público comprador do outro lado, tá? Então, isso é natural, então existe uma estabilidade de vendas ali dentro. Só fazer análise, olhar dia a dia o quanto você vende e lançar uma planilha de Excel. Show. E aí depois a gente veio para margem de contribuição. Uma parte legal que você falou, que acho que vale a pena a gente comentar, que é a humildade de reconhecer que há outras pessoas que são maiores que você. Com certeza. E parar para escutar o que essas outras pessoas fazem, para depois entender se faz sentido no seu negócio, acho daqui um marco muito forte, porque mês passado foram 12 milhões em vendas feitas com a sua operação. Você acabou de falar que o Tarso tem que lançar esse mês, hein? Senão você vai ter que mudar o funcionamento, porque tá subindo. É verdade, Ele tá subindo brincando, rápido, mas tá subindo rápido. beleza. Não, mas é um ponto legal, porque a gente já chegou até a fazer um LEDs referente a isso, né? Muitos lojistas, vendo os 100 mil, alcancei o Platinum, já faturo muito nos Marketplace. Não vou escutar mais nada. O que eu fiz até aqui, eu sei. Então, cara, eu acho que o maior problema do mercado de Marketplace é justamente que em alguns momentos, dando sorte, você consegue ser grande. Então, aí, em algum momento, eu também já fiz isso. Você acha que você não precisa ouvir mais ninguém. E eu não aprendo só com grande não, tá? Porque, na verdade, a gente atende todos os públicos, como até comentou no outro, do motoboy, ao pirueirão lá de Van Escolar, o Edson que virou empresário, já era empresário, mas era proprietário da Van Escolar, depois foi ter ele era um empreendedor e aí virou realmente empresário e tal, foi ter seu negócio, ao cara que veio de executivo de multinacional do outro lado. E eu não tenho como saber tudo. Às vezes esse cara teve uma formação de vida que levou ele a saber várias coisas a mais do que eu. Né? Vou pegar o exemplo do Paulão. O Paulo, que é o maior especialista de importação quando a gente fala para Marketplace, nosso parceiraço aqui. Então, quando eu pego o Paulo, cara, de Marketplace, com toda certeza, eu entendo e já vivi mais situações que ele. Embora ele entenda muito, porque ele casou as duas coisas, né? Importação com Marketplace, ele tem feito isso muito bem. Mas, assim, cara, de importação, bolhufas do que ele entende, entendeu?
Tipo, tanto que eu quero ir pra China com ele, do lado dele, é o cara que eu quero visitar a China. Então, quando você olha pra isso, independente de idade, independente se o cara... aqui eu não tô falando pra você pegar um conselho ruim de alguém que nunca construiu nada. Não tô falando isso. Mas em uma conversa, eu sempre tento extrair algo legal dessa conversa. Perfeito. E quando você vira um empresário, dificilmente, e aí é bem dificilmente mesmo, talvez só jogando futebol no play que a gente fala alguns assuntos mais aleatórios. Mas dificilmente você vai me falar um assunto idiota. Sim. Eu não gosto de falar de assunto idiota. Cara, prefiro dormir, prefiro ir, sei lá, prefiro ver uma série na Netflix do que ter uma conversa imbecil hoje. Entendeu? Então você vai colocando conversas que, cara, puta, às vezes eu tô falando com o dono de uma clínica médica. Se o cara tem uma clínica de sucesso, eu quero entender o que esse cara faz. Aí eu já dou insight de marketing digital, que a gente usa muito aqui. Sim. Aí o cara já me traz um insight de, tipo assim, de recorrência de cliente, porque ele vive, o dentista vive da recorrência do cliente. Então você fala, cacete, se eu transformar isso daqui dentro do produto isso no meu então acho que é isso. Legal. Acho que não é só aprender com os maiores. É que, por exemplo, noções, né, de quem faz milhões e milhões, coisas que são específicas disso, não tem como eu falar de tributação de lucro real com um cara que está no meio. Infelizmente, isso não tem como. Não é a realidade Não é a realidade dele, entendeu? Não quer dizer que ele não possa agregar em nada comigo. Sim. Porque sim, cara, eu fico malucão quando eu vejo essa conversa e a todo momento eu tenho conversa muito legal com a galera. Tá, então agora eu vou dar uma de Bruno Perini aqui, porque normalmente no podcast dele ele cita uma frase do Sêneca, né, que conhecimento está disperso entre a sociedade. É claro que em algumas pessoas vale a pena você entender e analisar o negócio, claro que tem outras pessoas também que às vezes não vai conseguir agregar tanto na sua realidade. E tem gente que quer te derrubar, entendeu? Exato. Então tem gente que quer pegar a frustração dele e trazer para dentro do negócio. Aí esse cara você manda pro psicólogo e boa, e não absorve isso. Corta a amizade com o cara, faz qualquer coisa, né? Ah, mas é minha família, vai menos ver esse cara. Então se ele é um cara que você sai sugado daquilo ali querendo parar o teu negócio. Sim. Porque não é gostoso o tempo todo. Exato. E por isso a importância de caminhar acompanhado ali, porque não faz todo sentido. Yes. Então, continuando aqui, esse aqui só foi a primeira pergunta. Então, cara, dá pra perceber que várias formas, tem várias formas de falir o seu negócio, porque na primeira pergunta já foi dessa forma. Então eu tô me preocupando com as próximas. Cara, mas na verdade, só antes de você entrar na próxima, mas é que o marketplace é um negócio de escala. Show. Entendeu? É diferente de você falar assim, vou montar uma barraquinha de cachorro quente aqui, vou vender 30 por dia. Uhum. Não, aqui eu tô falando de às vezes vender 1000 pedidos no dia. 1000 pedidos no dia, com R$10 de prejuízo, são R$10.000 ao dia. Sim. São R$300 mil de prejuízo no final do mês. Então nenhum negócio aguenta isso. Então, esse é o lado bom do marketplace, que a gente cria um negócio absurdo numa velocidade muito grande, mas esse é o lado ruim do marketplace, porque se eu pisar no tomate, eu quebro. Show. Então é isso. Muito bom isso daí. Tô gostando de fazer isso, tá legal. Você tá vendo? Eu não sou muito mais fã de gravar, mas o podcast tá legal. Porque tem a minha presença, brincadeira. Tá. E aí, uma frase que eu sempre escuto. Na verdade, eu até repito. E aí, você pode me corrigir agora ao vivo. Ao vivo, assim, né? Na gravação. Toda loja que não cresce, ela tá morrendo? Com certeza. A gente tá no mercado, e até foi legal, porque é numa call de terceiro ciclo, né? E aí eu vou citando os exemplos sempre que é legal, porque todo cliente nosso na mentoria que chega no terceiro ciclo, ele fala comigo. Né? Tipo, eu não atendo eles nos nossos, não tem como, teria que nascer 50 mil Alês pra gente fazer. E o meu time de consultoria hoje, ele é muito melhor que eu, tecnicamente falando. Talvez eu entenda de negócio mais do que todos eles. Mas tecnicamente eu levo eles quando eu preciso de um apoio técnico para todos os cenários. Cara, do Shen, tudo que tiver, né? Por exemplo, eu vou dia 1 fazer uma reunião no Itaú com um investidor internacional lá que o Itaú pediu. Tô levando o Felipe, que um dos comparativos também é mais técnico. Então o Fê, além de ser nosso sócio aqui também, é a nossa área de consultoria. E ele tem um conhecimento mais técnico até do que eu hoje, porque ele está em cima de todas as consultorias. Mas no terceiro ciclo o mentorado fala comigo. E aí a gente começou falando sobre isso. Pô, e aí tá crescendo, tá? A gente tem que tentar crescer o tempo todo, tal. E aí ele falou, Ale, quem tá parado, tá diminuindo. Foi essa a frase dele. Então assim, quem tá crescendo, tá no caminho certo ali dentro. E quem tá parado, tá diminuindo. Quem tá diminuindo muito. Então não tem o meio termo, porque todo mundo que tenta travar faturamento, normalmente começa a cair.
Porque para eu travar o faturamento, eu tenho que fazer o quê? Diminuir minhas vendas. Então eu tenho que segurar alguma coisa. Segurei alguma coisa, você não está segurando. Você toma o meu lugar e muitas vezes eu nem recupero aquele faturamento que saiu da minha mão. Perfeito. Então eu perdi aquele time e perdi aquele produto, né? Igual quando a gente recebe uma linha de produto novo. O meu momento é os primeiros 10, 12 dias daquele produto que ele nasceu. Eu tenho que botar meus anúncios com muita agressividade para aparecer na primeira página. Para eu ser o dono daquilo ali. E aí, porque depois vai vir um monte de gente e isso vai pulverizar um pouco. Mas então, quem não está crescendo, sim, está diminuindo, tá? O grande ponto não é crescimento a qualquer custo, tá bom? Como eu falei, a gente faz lá na análise de conta aqui gratuita, né? A gente deixou no final do podcast, vai ter no final desse também a chamada para vocês poderem aproveitar. Mas, cara, a gente faz 400 reuniões dessa. A nossa ideia é fazer 600, é fazer 1000, você sabe. Perfeito. E você tá ferrado, você vai ter que gerar cada vez mais lead para isso, etc. Mas, sim, a gente também ajuda muita gente nessas chamadas, que é realmente uma análise da conta. E, cara, os meninos pegam às vezes, e como eu tô ligado direto no comercial, eles trazem no dia seguinte, todo dia de manhã, um resumo do que foi o dia anterior deles. E eles pegam o caso de cara que tá, tipo, menos 60 mil negativo em 4 meses de negócio, porque ele ouviu alguém dizendo que no começo ele tem que perder para poder ganhar a posição. Só que, cara, ele tá 60 mil negativo. Mas são os próximos passos para depois quem tá 60 mil. Exato. E aí ele fala, não, mas é que ele disse que eu ia ajustando, mas eu tô ajustando, só que não é o suficiente. E aí para as vendas, porque ele vendia pelo preço e não pela estratégia. E já era. Então a parada não é só vender por vender, tá? Mas assim, tem que estar buscando crescer, tem que estar buscando trazer outros mix de produto, tem que estar buscando... Cara, tem que. Senão você vai ficando estagnado, se adaptar à regra também faz parte do crescimento. Perfeito. Né? Por que um cara que vende quase R$1 bilhão no Mercado Livre deve fazer ano que vem esse número, ele tá no fulfillment? Não é porque é mais fácil para ele. Talvez seria mais fácil para ele ter um CDzão gigante e centralizar todas as vendas dele saindo de um lugar só para atender todos os canais. Mas não, porque ele entendeu que ele tem que jogar aquela regra. Então crescer também é se adaptar à regra. Aquilo é o que vai fazer ele vender e ele faz aquilo para alcançar o objetivo dele. Mas uma frase muito forte aqui, que é algo que eu queria reforçar, é: quem está parado está diminuindo. E acredito que faz muito sentido, que é um ponto que a gente acabou não citando, que é: para as pessoas que estão paradas, o mercado continua crescendo. A gente pega a estimativa de crescimento para os marketplaces, é sempre percentual de crescimento. Então não faz sentido, percentualmente falando, você manter com as mesmas vendas e falar que você está mantendo com as mesmas vendas. Porque não, o percentual cada vez mais cresce, então alguém está vendendo a mais. Então e não está indo para você. Então é um ponto muito legal ali. E às vezes tem a ver com mesclar mix, né? Se a gente pegar o exemplo de calçado, acho que eu até falei um pouco sobre isso no outro, mas, cara, igual eu vendo bota, eu já sei que bota vai cair no verão. Sim. Porque ela sobe a partir de março, abril, quando o inverno começa mesmo. Começa a subir, ela bate o pico em julho normalmente, e ela cai até novembro absurdamente. O volume de mercado diminui em 4, 5 vezes de volume de mercado, tá? Ele chega a passar no pico a mais de 100 milhões de vendas. Nosso time fez um estudo sobre isso. Então ele chega a mais de 100 milhões de vendas no mês de julho. Tá? Então bem mais. E aí quando eu olho para esse mercado, se eu sou um lojista e eu só vendo bota, não adianta eu chegar lá em novembro e falar que minha venda caiu. Entendeu? Por quê? E o cara, então eu vou falar assim, nossa, o mercado tá um lixo de calçado, só que eu fiquei parado. O cara que foi antes do que eu lá começou a posicionar também um tênis, uma sandália, uma outra coisa, começou a se posicionar, esse cara que sentiu a queda? Provavelmente sim. Porque dificilmente ele supre esse faturamento de uma agressividade tão grande. Mas ele tá melhor que eu, entendeu? É igual o exemplo do nosso cliente, né? O Vini, se estiver ouvindo aí, um abração pro Vini, que é o maior vendedor de roupa de cama de Bitinga dentro do Mercado Livre. É esse cara. É foda pra cacete o negócio que ele criou. Quando a gente olha pro negócio dele, chegou o Coberdron, né? Todo mundo lá vende, então não tem problema falar porque todo mundo vende mesmo. E é uma explosão de venda. E aí eu falava muito com ele sobre o medo de que viraria o faturamento depois. Cara, mas nós vamos perder esse faturamento. Graças a Deus conseguimos manter. Cara, puta trabalho da galera dele lá também. Então assim, você olha pra isso e fala, cara, vou perder esse faturamento gigante. Mas tem pessoas lá que só vivem do Coberdron. Então vende tipo quase R$1 milhão no Coberdron, depois cai para 200, 300 mil reais de venda por mês ali. Legal. Mas, né? Mas eu sei exatamente. Eu não posso falar que o mercado de roupa de cama está em queda. Não, é uma subcategoria de roupa de cama que está em queda. Alguém cresceu. Teu negócio
dependendo apenas de um produto, de uma marca. Eu espero que quem cresça seja o nosso cliente, não quem não é. Então, tudo brincadeira. Ele corta essa parte, brincadeira. Mas é a nossa luta aqui. Exato. A nossa luta aqui é que cresça pros nossos, pra quem tá entendendo com a gente. Não, perfeito. Mas faz total sentido. Ele acaba tendo ali o risco à ruína, né? Coloca. E a gente falou ontem, todos os ovos dentro de uma única cesta. Cara, a gente acabou de falar sobre concorrência. Eu até pulei a pergunta aqui. Pulei porque faz total sentido com o contexto agora. Como se blindar da concorrência? Mas como? Me blindar de quê? Se blindar... Não ter concorrente ou não? Na realidade, da concorrência vindo para acabar com o seu negócio. Um exemplo. Que eu vou citar aqui e essa é forte. E olha aqui, hein? É real. Não passei nada para ler. Ele gosta de vir 100% preparado. Tem que ir no banheiro, não, cara. Tem que ir no banheiro. Peraí, vamos ter uma pausa. Quando gravar, a gente faz pausa pro xixi se precisar, mas pode ir. Não, mas essa daqui é boa por quê? Me dá um exemplo, eu quero entender. Trazer agora. Cara, vendo... Qual que é o nome do produto que você tinha citado até, para não ter que citar outro? De roupa de cama? Coberdron. Aí um dia desses, eu vejo lá que a própria fabricante Coberdron está vendendo o meu produto nos marketplaces. E aí? Como se blindar disso? E aí já é hora de se entregar. O amor não espera, cara. Como me livrar disso? Isso. Na verdade, assim, só pra dar uma adenda aqui. Cara, se blindar de forma como negócio. Não de forma, cara, eu vou continuar me insistindo naquele produto. Às vezes eu quero me blindar no meu negócio, minha operação, eu quero salvar minha vida, não aquele produto, entendeu? Então como eu posso me blindar? Manter preditivo a essas eventuais ocasiões. Preditivo. Cara, nossa, gastei meu português. Eu nem pesquisei. Pasquale, nem sei se... Mas vamos lá, você quer saber como se antecipar. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que mudar a relação que a gente tem com o produto ou com o fornecedor. Eu acho que esse é o primeiro ponto de quem quer crescer. Quem quer resmungar, ser o Muttley lá, quem não conhece o Muttley, você não conhece o Muttley, né? Não conhece, né? Mas o Muttley é um resmungão. Ele é um cachorro, né? Resmungão. Que como é que chama a corrida maluca? Chamava aquela corrida, né? Então ele tinha perna charmosa, nasceu tudo lá. Você pesquisa. Eu consigo impedir um fornecedor meu de ir pro online, sendo que eu tô indo pro online porque é muito bom estar online? Não é um movimento que eu consigo fazer. É um movimento que em algumas empresas muito grandes ela é difícil de acontecer, porque as empresas têm um negócio muito em cima do B2B, que é a venda para outros lojistas. Então, se ele der o passo errado, ele fica sem clientes de um lado, ele não consegue crescer o faturamento ao ponto de sustentar essa estrutura, tá? Mas não tem como impedir. A gente atendeu o Brastemp. Brastemp atua fornecendo para as lojas venderem. Show. A Brastemp atua, né, vendendo diretamente no online e deve atuar de mais um monte de outros jeitos que a gente não sabe. Então o máximo que tinha era a respeito das ofertas, então os caras faziam, mas eles estavam em todos. Só que o mercado B2B, no caso deles, como uma multinacional, era muito maior. Então assim, para com esse romance. Perfeito. Para com esse amor. Meu fornecedor é um sacana, ele foi pro online e agora eu tô perdido. Cara, será que você, no momento que você tava vendendo 300 mil reais daquele fornecedor, você não devia ter importado? Você não devia ter começado a fabricar com o seu produto? Você não devia ter ido também encontrar outros fornecedores? Se você não fez uma cláusula contratual dizendo que ele não pode vender online, você tá sempre a mercê disso, né? Perfeito. Você tá lá sempre nesse ponto. Então, assim, o ponto que a gente tem que entender é que o fornecedor ele serve ao nosso negócio por um propósito. Ele pode ser um bom parceiro. Não tô falando que a gente tem que ser sacana com o cara. Eu tenho que honrar o meu compromisso. Só que ele, igual você falou, ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. Se em algum momento um dos dois tiver que defender o próprio negócio, cara, você não vai defender o do outro, você vai defender o teu negócio. Então, se a gente colocar o fornecedor num ponto de um parceiro pontual, estratégico, para um determinado fim, já era. Boa. Então, eu vendo 100 mil reais, nossa, mas esse cara, ele também vende no online. Mas você está conseguindo vender sem pau dele, ele também vende. Cara, legal, qual canal que esse fornecedor não tá? O que eu posso fazer? Então tem que parar com esse ponto. Aí vai ter gente que fala assim, Lê, você está falando isso porque você vende milhões, né? Então você consegue fazer isso. Não, cara. Até porque quando você vende 5 mil reais, o que você precisa é vender todo dia. O que você precisa é vender 3 pedidos todo dia. E isso você faz mesmo com um produto que o próprio fabricante estiver vendendo.
Porque às vezes esse fabricante é lento. Sim. Às vezes esse fabricante, se ele for grande, se a gente estiver falando de uma marca grande, a gente atendeu o Olympus Under Armour, que é o Olympus Under Armour Azaleia, por exemplo. É a mesma Olympus que vende para todas as lojas físicas. Hoje o maior apelido de Olympus é do próprio Mercado Livre, que é o Olympus não sabe fazer o online e não quer. Senão queriam ir pro full. A gente atendeu lojas Colombo. Tipo, não fazem o trabalho do jeito que querem fazer, porque não saem do CD lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que eles têm. Então eles não estão dentro de um fulfillment. Então é muito mais fácil, você consegue ser maior num grupo do que um grupo bilionário. Então eu acho que o grande ponto é qual o papel daquele fornecedor. E eu tenho que buscar novas coisas quando eu estou no auge, né? Se tiver um mentorado nosso ouvindo aí, não vou falar o nome, mas vai lembrar que eu falei isso também no encontro de terceiro ciclo. Ele protelou algumas boas decisões no ano passado e agora ele está sofrendo com isso, porque o faturamento dele caiu drasticamente. Quais foram as duas principais decisões que ele protelou? Que eu sempre falo que o capitão do seu barco é ele mesmo. Eu sou o capitão do meu barco, Sim. dos meus barcos. Está junto. Eu tenho, então tipo assim, o do outro lado também. Então o que a gente falou, e eu falei também lá, porque é cliente nosso há bastante tempo. Eu falei, lucro real para você e importe tais produtos. Ele fez o estudo de importação, tudo que o Paulão fez lá, tudo certo, na hora de importar não importou. Hoje o produto que ele vendia 2.000 unidades, ele está vendendo 300 unidades por mês, e ele ficou com medo de importar, e o lucro dele não é o mesmo porque aumentou a quantidade de catálogos no Mercado Livre e ele continua no Simples Nacional, onde a alíquota dele é alta. Só que ele estava vendendo R$1 milhão no ano passado, por mês, ele bateu 1 milhão, né? Num mês específico, mas ele era um cara de 500, 600 pau por mês. Só que naquele momento ele protelou uma decisão que era importante para ele poder virar. Então o fornecedor é a mesma coisa. Ah, como que eu me blindo? Você se blinda construindo o seu depois. Você se blinda mesclando isso, continuando tendo varejo, continuando tendo fabricando, terceirizando, que seja, o ideal é terceirizar, terceirizando ali. Você continua com importação. Então você tem o tripé, você nunca vai deixar. Mesmo se um dia você for brigar, vou importar o item que meu fornecedor me vende, porque não depende de marca, vou brigar com o cara. Não, porque um dia teu container atrasa. Ele vai sentir, entendeu? E aí quando você for grande, você consegue fazer propostas mais agressivas. Antes de ser grande, cara, não tem o que fazer, entendeu? Mas isso não quer dizer que não tenha varejista. Se você pegar aí um dos grandes cases, com o Ronaldão Luiz, posso falar aqui, porque ele já falou essa palestra, esse valor num palco. Então o Ronaldo também, que é um baita cara, dono da Casa das Serras, ele é um varejista, tá? Hoje, que vende mais de 200 milhões de reais por ano. Boa. Então, recapitulando aqui, a gente, agora por último, passou pela, que a gente até comentou esses dias, né? Denominou como uma cadeia de fornecimento, que é saber, de forma estratégica, estruturar a sua operação dentro de uma cadeia de fornecimento. E aí, já copiam também. Tudo que a gente lança, alguém copia, entendeu? Cauda longa é nossa, é de todo mundo hoje, mas é nossa, aí depois a gente começa a falar de lucro, tem um monte de gente falando de lucro, aí você vai, mas eles já copiam aí cadeia de fornecimento, que consiste em você aumentar cada vez mais as fontes de busca do seu produto, né? Então você está mais capilarizado nesse aspecto, não quer dizer ter 50 fornecedores do mesmo produto, tá? Mas sim você estar mais capilarizado nesse sentido. Tá, e aí recapitulando aí, se me corrigir se estiver errado, cadeia de fornecimento é varejo, que aí você faz o estoque próprio, e aí tem várias formas. Varejar. Beleza, varejar. Aí depois é fabricar, e aí você acabou de sugerir que fabricar, às vezes o ideal é terceirizar essa fabricação. Tá, perfeito. E importar. E importar, que aí... São 3, e eu posso explicar as 3 logo mais. Você vai me perguntar outra vez, senão eu explico ela aqui. Não, porque tem bastante coisa que pode ainda falir o seu negócio. A gente falou da cadeia de fornecimento e é um ponto, tá? Que eu acho que, e aí você me corrige se eu estiver errado. A decisão de postergar, o cara não tá com a visão de constante crescimento. Se sim ou não. Cara, eu acho que na verdade assim, sim, ele tem, mas eu acho que é um medo também, entendeu? Tipo, cara, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de se aquele passo é o maior passo do que a perna que ele tá dando. Todo mundo, tipo, nós fizemos ano passado um evento de 2.900.000, esse ano, graças a Deus, só de 1,5 milhão. Mas, tipo assim, cara, era um evento, eram 3 dias que podiam comprometer o resultado financeiro de todo o nosso ano, por exemplo. Eu assinei com a maior alegria e coragem do mundo? Não!
assinei com o botão na mão e fomos buscar o resultado e fizemos. Sangramos para fazer o resultado, sangramos, mas realizamos o maior evento num lugar incrível. Esse ano fizemos de novo. Então, o próximo ano, nosso contrato já está assinado. Perfeito. Então, querendo ou não, eu vou pagar R$500 mil se a gente desistir de fazer o evento, tá lá no contrato. E que não vai desistir. Não, mas se a gente um dia protelar, então você fala, você toma essa decisão tranquila, alguém manda um container vindo da China 100% tranquilo, fala, isso aí não vai dar nada, é maravilhoso. Não, o cara fica feliz na hora que o container chega, nacionaliza, ele fica feliz na hora que ele desce o container, ele vai lá, a hora que ele esvazia tudo que ele vendeu e já tá chegando o outro, ele fica feliz de novo, se ele erra, não, ele fica triste. Então assim, eu acho que neste caso específico foi um medo, só que o medo custou caro. Então, assim, a gente sempre tem que ponderar, né? O que acontece se eu não tomar essa decisão? Tipo, o que pode acontecer? O que pode acontecer de bom se eu tomar essa decisão e o que pode acontecer de ruim se eu tomar essa decisão. Perfeito. Porque não decidir também é decidir, a gente usa essa frase também. Então, quando eu não viro aluno da universidade, eu estou decidindo. Então, quando eu falo não sei não, você decidiu. O não também é. Então, não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. No caso do negócio é a mesma coisa. Então, neste caso específico, acho que a pessoa travou por medo de tomar a decisão e talvez faltou uma ousadia, não faltou experiência, porque isso é um negócio de muitos anos. Mas faltou uma ousadia que era necessária, tomando as devidas precauções que ele já tinha tomado. Então faltou isso, entendeu? Talvez faltou aquilo ali. E como é meu cliente, faltou pedir a minha opinião final quando decidiu não fazer, entendeu? Eu sou aberto a isso. Eu não consigo participar de tudo, né? Na Grandes Negócios, talvez... Na Grandes Negócios, um cara desse poderia puxar uma call comigo a qualquer horário, desde que eu tivesse agenda ou à noite, como eu já fiz com vários. Mas nesse momento era me marcar no grupo e pedir minha opinião e um líder ou consultoria me avisar. Então eu tentaria destravá-lo, né? Sim. Deixa eu falar um negócio nesse sentido de tomar decisão. Claro. Não, e é bom porque essa parte aqui é um dos riscos muito fortes. Vou elogiar os meninos agora. Se eles estiverem vendo também, depois manda um salve lá no grupo da Grandes Negócios, que eles estão com a gente na Grandes Negócios, né? Os meninos da MS Móveis, lá de Fernando Gomes. Cara, a gente foi pra lá. E a gente tomou uma decisão lá, os meninos, eles pediram um conselho com relação ao tamanho do espaço, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes. E aí no dia seguinte ele falou, cara, legal, aquilo que a gente falou ontem, já tô esperando o gerente me dar uma resposta, vamos tomar aquela decisão, a gente vai fazer aquilo. Show. Entendeu? Tipo, ele tava com medo, naturalmente, e eu mandando, cara, vamos fazer, mas assim, cara, que beleza, você quer, faz total sentido pela minha visão de negócio, pelo que a gente analisou, vamos mitigar o risco agora. Então vamos lá, agora tal coisa, não, juros não é tão importante, o importante é que a parcela seja suave, que a gente consiga fazer, isso aqui se pague em tanto tempo, tal. Lembra que depois de um tempo eu vou tirar esse custo que está aqui, vou colocar ali. Perfeito. Entendeu? Então é um ditado feio que depois alguém pode cortar, mas que se quiser deixar, não tem problema falar o ditado feio, é um ditado, é bom. Tá, então vai. É um ditado bom. Eu acho que não dá bloqueio em nenhuma das redes sociais, mas que eu ouvi também de um grande amigo, meu sócio, meu mentor em muitas coisas que eu faço e decisões que eu tomo, que é um cara mais experiente que eu, muito maior que eu hoje em negócio também, que é quem tem medo de cagar só bebe suco. Normalmente eu falo fazer cocô quando a gente tá num evento, né? Mas tipo assim, cara, por quê? Porque se você tem aí, você vai beber só líquido que você não vai ter medo. Então o grande negócio em alguns momentos a gente tem que tomar decisões. Perfeito. Que sim, eu preciso mitigar os riscos, mas não tomá-las podem fazer com que o meu negócio realmente quebre no futuro por uma inércia. Ou que eu deixe de crescer o quanto eu deixei de crescer. Se eu só deixar de crescer, é maravilhoso. Esse nosso cliente vai passar por isso. Só que agora ele está sofrendo. Sim. Não e é mais a questão ali de ser o tomador de decisão, né? Quando a gente vem para uma parte de, cara, ser o dono do seu próprio negócio, você está disposto a realmente tomar decisões difíceis. Então, realmente pôr ali em prática aquilo que você veio para realizar. E uma coisa que eu não tinha colocado aqui, e faz total sentido colocar. Se não der para falar tudo, a gente grava outro para terminar de falar, tá? Show, perfeito. Que o medo é um grande ponto que pode falir o seu negócio. Acho que está muito mais evidente do que o necessário. A gente já explicou o medo, mas o medo gera inércia. E eu preciso ser dinâmico. O mercado é dinâmico, entendeu? Então, se eu tiver medo de tudo, por isso que é legal em sociedades quando você busca ter essa complementariedade.
Porque um cara mais pé no chão, normalmente em casa é a mulher, né? Normalmente em casa é a mulher, não é igual isso. O GT quer lá o carro que ele te falou, e aí você não deixou o GT comprar ainda, entendeu? Ele tá louco pra comprar. Se não tivesse aí, ele já teria passado o cartão de crédito lá e estaria andando com ele. Estaria morando dentro do carro, ao invés de ir na casa que eles compraram. Sim, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Por isso que existe essa complementariedade. Que em alguns momentos, eu sou muito inconsequente em algumas coisas, aí meu pai me segura, a Luana muito, já perdi muito dinheiro, em 2021 fiz um combinado com eles que eu não gastaria mais, que eu não investiria mais nenhum negócio sem autorização deles. Não, 2021. 2021. 2021 eu combinei em dezembro com ele, que o meu pai era o gestor financeiro, e combinei com a Luana, que é a minha esposa, que manda em tudo. Que eu não investiria mais dinheiro em negócios sem a validação deles, porque eu errei muito em algumas coisas que eu fiz. Então assim, não fiz querendo errar, exceto os joguinhos lá tal, querendo Bitcoin, esses aí eu fui meio cabeçudo, mas eu gosto, né? Mas tem que ter um pouco de entretenimento na vida. Então só não precisa custar tudo que custou. Pode ter. Não, mas pra justificar dá pra jogar FIFA que é 500 reais no jogo. E só comprar a bateria do controle. Não mas a parte que gera ali, não sei se é um medo, mas aquela sensação de, cara, você tá mudando, você tá saindo da sua zona de conforto, é porque algo de bom você tá evoluindo. É claro que às vezes não vai sair do conforme você esperou, mas a maturidade que você tem depois disso é muito maior. A gente veio aqui, a gente já falou quais são os indicadores, a gente já falou quais são os pontos que pode falir o seu negócio de forma macro, é que a gente está citando, o medo é um dos pontos, como se blindar da concorrência. E agora, cara, você está falando que você é muito entusiasta ali, né? Vem uma... Eu falei inconsequente. Inconsequente, tá? Inconsequente é quando não mede as consequências. Inconsequente ali. Agora, que é um grande ponto que pode fazer o seu negócio, como você consegue identificar se aquilo existe uma oportunidade ou não? Dentro de venda em marketplace. Eu acho que o primeiro ponto, tá? Eu gosto muito de análise de mercado. Esse é um ponto, perfeito. Tá? Então, quando eu olho a análise de mercado, eu consigo entender tendência de algo que não existe? Sim. Porque às vezes eu tenho um produto semelhante sendo muito vendido e ele está deixando um espaço no mercado que talvez existiria uma complementariedade. Tá? Então esse é o primeiro ponto de análise. Mas eu gosto, Ale, particularmente, não acho que a gente precisa ser o primeiro em nada de tendência. Entendeu? Porque ser o primeiro é caro. Show. A não ser que seja um negócio genial, que eu vou patentear. A gente tem um cliente nosso, que eu não vou falar o que é o produto, que se ele patentear, já está em processo. Se ele patentear, porque ele foi o primeiro a colocar aquilo daquela forma. Então, se ele conseguir patentear o desenho industrial daquilo, a forma de fazer aquilo, cara, ele vai explodir, porque ele vai derrubar toda a concorrência que já fomentou também esse mercado com ele, porque enquanto não sai, ele não pode derrubar todo mundo. A hora que sair, ele vai conseguir derrubar todo mundo. E ele foi realmente o primeiro a fazer isso e ter esse produto. Então, assim, só que é caro. Na maioria das vezes, tipo assim, eu vou errar com um produto simples, vou inventar um cosmético, blá blá blá. Legal, se não for nenhum componente proibido e tal, vou colocar, mas eu tenho que fazer brand, eu tenho que fazer aquilo. Então, fomentar isso é muito caro, é muito caro. Então, a chance de você errar e gastar muito dinheiro é muito grande. Então, eu gosto de seguir, e aí fica um insight para todo mundo, né? Tipo assim, cara, eu gosto de seguir os concorrentes que também são caras hoje do meu tamanho, ou maiores que eu, ou às vezes nem são do mesmo nicho totalmente, mas eu gosto de seguir para entender o que esses caras estão fazendo. Peraí, esse item agora é curva A do cara, ou esse item nem estava na curva dele, agora está na curva B. Peraí, esse produto ele não vendia. Então, que insight ele tirou dali? E aí eu sou o segundo. Perfeito. Não tem problema. Eu sou o segundo a chegar ali. Então eu sou o segundo a chegar numa grande marca. Eu sou o segundo a ir lá fazer um pedidão na fábrica e também pedir uma tabela distribuidora. É diferente você chegar 3 anos depois. Aí tu já tem distribuidor em todas as regiões do Brasil, já tá todo mundo vendendo. Igual o hand spinner, né? Sim. Quem foi o primeiro cara que trouxe um container, explodiu com a ideia, talvez menos do que o cara que trouxe o 10º container no meio da febre. Perfeito. Porque no meio da febre aquilo continuava muito barato na China e estava muito caro aqui. Perfeito. Porque todo produto novo eu tenho a evolução do preço e depois eu venho
eu venho, ele vai descendo também a hora que ele tem. Eu tenho um ciclo dele. Né? Tipo, mas eu vou ter um produto que já chega com um ticket muito alto? No marketplace, não. Na sua loja virtual própria, no seu negócio físico próprio, no seu salão de beleza, aí talvez até isso consiga. Agora, para o marketplace, não. Porque não existe ainda, isso não está na cabeça. Marketplace é destino de compra. Para eu criar a intenção de compra naquela pessoa, eu vou gastar dinheiro. Boa. Não, muito bom, muito bom. Então fica aí. Nem sempre ser o primeiro a lançar o produto no marketplace é o que vai ganhar mais dinheiro com ele. É saber, estar atento a analisar as principais métricas do seu concorrente para ver que aquilo é um negócio, validou, e você ser rápido em agir e acompanhar aquela evolução. Então, um puta de mensagem. Não sei se pode falar palavrão, mas um baita de mensagem. Se não der legenda, Não, mas perfeito. Um ponto que a gente já falou, faturamento nos marketplaces, é tudo? Faturamento. Faturar só não é tudo, tá? Porque a gente tem que olhar o lucro no final do jogo. Mas que eu prefiro ser um cara de R$1 milhão com 8% de margem líquida do que ser um cara com R$100 mil de faturamento com 15% de margem líquida, eu prefiro. Com R$1 milhão eu tenho muito mais crédito, eu tenho muito mais formas de continuar crescendo, eu tenho muito mais formas de evoluir o meu negócio. Ser muito mais blindado. Em alguns momentos eu posso até errar um pouco mais, perfeito. Porque eu consigo me corrigir. Agora, quando eu vendo pouco, que é igual tem gente que fala, fala assim, não, mas eu quero a margem de tanto. Legal, cara, 30% de nada é nada. Perfeito. Então vem, eu vendo só se for com 30% líquido. Tá bom, você vai vender R$10 mil. Show de bola, R$3 mil na tua mão. Aí ele fala do cara, mas aquele cara tem 10% líquido, é um absurdo. Ele vende R$1 milhão, ele tem R$100 mil de líquido. Então, assim, não é fácil fazer 10% líquido na escala do seu negócio. Quando a gente olha para varejo e para grandes negócios, 7,5%, 8,5% é uma margem líquida extremamente aceitável. Então assim, são alto risco. Ser grande é ter risco, não tem jeito. Sim. Tipo assim, ter um negócio já é arriscado. Agora, ter um negócio para ser pequeno não faz sentido na minha visão. Eu quero ter um negócio que seja grande. Perfeito. Então assim, eu acho que esse é o grande ponto. E vai ter um cara que tá ouvindo a gente aqui que vai falar, sou muito mais feliz com os 100 mil e tal. Cara, tá tudo bem. Você continua lá, se for meu concorrente eu vou adorar, porque eu vou continuar vendendo muito mais que você e tá tudo certo. Eu queria que todos os meus concorrentes pensassem só em vender R$100 mil. Seria maravilhoso, entendeu? O único cuidado é assim, vender no prejuízo é ruim. Então eu tenho que entender exatamente o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo, se realmente tem um motivo, se realmente faz sentido. Entendeu? Eu tenho um produto que entrega 30% de mais de contribuição, eu tenho um produto que entrega 4,5%. Perfeito. Entendeu? Tipo assim, por quê? O de 4,5% eu não pago à vista e ele serve para equilibrar minha reputação. O outro não vende no volume das unidades desse aqui, mas eu ganho dinheiro. Sim. É se adequar às regras, né? Se tem a necessidade de ter volume, então haja um produto para ter volume. Oh, yeah. Muito bom, muito bom. Caraca, esse daqui eu acho que teria que mudar. O quê? Não é unicast. Não? Cara, podcast de milhões. Ah, tá. Cara, olha tanto. Direto ao ponto do unicast. Por último aqui, a gente tem aquela pergunta que deixamos no final, mas antes disso eu quero saber, cara, é necessário vender em todos os marketplaces para você ter um alto faturamento? Porque o que tem a impressão, né, que a gente aqui que observa muita pessoa que está começando do zero, nossa, tem muito acesso no Mercado Livre, muito acesso na Amazon, Shopee, Magalu, Americanas, e aí é necessário o cara começar em todos? É necessário ele estar em todos ou não? Vamos lá, a gente não precisa estar em todos e não é necessário a gente começar em todos. A gente fala de síndrome de múltiplos canais quando a gente chama aqui dentro. Eu já vendi em 16 canais simultaneamente e tinham canais que eu não fazia um pedido por mês. Nossa. E quando eu vendia era um problema, porque como eu não era um canal que eu vendia sempre, eu não dava atenção sempre. E aí gerava um problema, na verdade, que às vezes passava batido, não estava no meio disso. É diferente no canal que você vende todo dia, você tem várias checagens durante o dia para não esquecer nada. Mas então, a gente vive no país dos marketplaces, comparado aos Estados Unidos, comparado com a Argentina, comparado com o Chile, comparado com o México, ninguém tem a quantidade de marketplaces que a gente tem. Eles chegam esses caras aí, todos os países somados não chegam a 6 grandes canais
E quando a gente olha individualmente, não passam de 3 grandes canais, né? Então, como o México, que é eBay, Mercado Livre e Amazon, tá? Então, esse ponto e Amazon muito forte lá. Então, ele não passa disso. O Brasil, se eu pegar as 30 primeiras posições de acesso em e-commerce nacional, pelo menos 26 vão ser marketplace, vão aceitar que a gente venda ali dentro. Perfeito. Então, o que eu gosto sempre de olhar quando a gente recebe uma oportunidade de um novo canal, né? Primeiro, se eu tenho integração e tecnologia para aquele canal. Para quem já vende, tá? Já vendo, já tô lá. Por que eu não tenho que estar em todos? Primeiro, porque nem sempre a tua tecnologia, o que você usa de Hub e RP, está pronto para plugar nesse canal. Show. A Shopee, quando chegou no Brasil, chegou sem integração. A gente segurou os nossos clientes de entrar. Nem todos gostaram, porque estava vendo o faturamento voar. Mas o cara tinha um faturamento muito forte em outros canais, que sem a integração ele poderia perder a reputação nos outros canais e perderia o negócio dele. Então, e aí hoje não, né? Hoje a Shopee está entre os grandes canais do Brasil, mas e nos nossos clientes também. Então, quando eu olho para esse indicador, ele é um cara muito forte, porque ou eu tenho que contratar algo ou eu tenho que mudar muito minha operação. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, por que eu não devo estar em todos? Porque eu tenho que entender a regra de todos. O Magalu tem uma regra de frete, a Amazon tem uma regra de frete, o Mercado Livre tem uma regra de frete, a Americanas tem uma regra de frete, a Shopee tem uma regra de frete. Aí eu vou para um canal que não tem, por exemplo, o seu frete próprio, como é o caso desse que eu citei. Aí eu vou lá, agora então eu preciso ter minhas transportadoras, ou eu preciso ter um bom contrato de correio, eu preciso. Então, assim, tem que fazer sentido aquele canal, porque eu vou gastar muita energia com ele. Então esse é o próximo ponto. Terceiro ponto, eu tenho que entender o tamanho da relevância da venda de 3P. 3P somos nós, vendendo como marketplace. Então, quando a gente fala a venda de 3P do Magazine Luiza já é mais do que 50% do faturamento do Magalu. Eu estou dizendo que, né, o marketplace, por exemplo, representa mais do que as lojas físicas, né? Isso a gente até passou as lojas físicas, somado com o e-commerce, na verdade, que a gente é mais 50% da companhia. Então, assim, quando eu olho para isso é relevante. Quanto que tem de venda para nós naquele canal? Não importa se o canal vende 30 bi por ano. Perfeito. Se ele entrega pra gente só 500 milhões por ano, eu tenho 500 milhões para dividir com 10 mil vendedores, 15 mil, vai dar o quê? Sim. Assim, não quer dizer que eu não vou estar, mas eu tenho que entender que, cara, não é. A gente fez uma reunião com um cliente nosso, e aí a gente falando com o assessor dele, né, era grande negócio, então a gente estava junto, só não vou citar o canal. Mas aí no final da conversa, a pessoa, nossa, vocês estão crescendo e tal, tá mó legal, pá, a gente tá crescendo mês a mês, olha aqui, crescemos 200% no ano, e eu sabia o quanto ele vende mensalmente naquele canal. Falei, cacete, se a gente cresceu 200%, ela tá dizendo que a gente tá entre os top ali, tal, e o faturamento não é relevante para a operação. Aí eu peguei e joguei no final essa pergunta. Eu falei assim, mas quanto que é o faturamento da categoria aí, só pra gente poder traçar as nossas metas aqui também pro ano que vem? Aí ela falou, tipo, 50 mil no mês. Aí quando ela falou isso, eu falei, nossa, você tá dedicando tempo. Eu tô num cara de milhão, né? Então não quer dizer que eu não vou querer crescer com ele. Aí a gente fez uma outra proposta que eu não vou contar qual é, mas a gente fez uma outra proposta pra ela. Mas assim, é porque o cara tá no momento certo de poder focar ali. Senão ele não focaria, tá? Então esse é o próximo fator importante pra gente poder entender. E aí, a gente tem uma força muito grande. Eu posso colocar, e a Americanas caiu, né, um pouco nisso. Assim, eu sou muito parceiro de todo mundo sabe. Pelo cenário também isso acabou acontecendo. Mas a gente tem uma força muito grande em 4 canais, vou pôr Americanas aqui por toda a história que tem e em alguns casos a gente ainda consegue acelerar. Mas aqui, eu tenho uma força muito grande em Mercado Livre. A Amazon é o canal que mais... O Mercado Livre é o maior. Então esse debate é final. Ele é o maior, é 30% do e-commerce nacional é Mercado Livre, do e-commerce nacional. Então esse é muito grande. Aí eu tenho a Amazon como o canal que mais cresce no Brasil, em tamanho de share e faturamento. Dentro dos nossos clientes, na nossa operação, no nosso negócio. Eu tenho o Magazine Luiza, um gigante também, né? Crescimento. E aqui eu estou independente de balanço, até porque eu pouco entendo de bolsa, eu nem gosto de investir em bolsa, em marketplace, porque toda vez que eu acho que vai subir, que eu gostei de uma decisão, o investidor não gosta. Porque quando é bom para o vendedor, o investidor não gosta. Então, aí você dá para jogar contra. Então eu não gosto, independente do estado de balanço, assim, é um dos melhores canais para se vender, com puta de uma relação ganha-ganha, um prazo de recebimento incrível, faturamento enorme, tal. Aí eu tenho Shopee também, gigantesca, né? Então eu tenho nesses 4 caras um faturamento horrendo de absurdo, com um nicho de categoria gigante. Ah, Alê, você deixou de fora a Shein, o AliExpress está voltando a acelerar, a gente está com uma proposta legal agora, então acredito que isso melhora, tem uma comissão super baixa. A Shein chegou engolindo todo mundo, mas não aceita todo mundo ainda, né? Então não é para todo mundo, tem as suas... Então assim, cara, se eu tenho esses 4 caras como maior,
eu tenho que ser grande demais para eu sair daqui necessariamente. Eu faço o que eu quiser, você sempre faz o que você quiser, tá? Mas você não precisa, até ser grande o suficiente, sair daqui nesse momento. Entendeu? Depois você tem via, você tem outros canais. Mas, então, quando eu olho para isso daqui, eu tenho um tripé muito forte. A gente tem feito vários movimentos com nichados em Riachuelo, em Madeira, que a gente tem uma boa relação com esses canais. A gente tem Kabum dentro do Magalu com uma boa relação que a gente tem também. Então, assim, mas no momento certo, tá? E aí, para concluir essa pergunta, até para a gente não se alongar mais, mas o grande ponto é, por que o cara que está começando do zero, ou mesmo que já vende, ele não deve estar em múltiplos canais? Por causa da curva de aprendizagem. Show. Quando eu vou vender um canal, eu preciso aprender a regra daquele canal. Eu preciso aprender a regra de cadastro, a regra de envio, a regra do repasse, a regra da reclamação, a regra do Ads, a regra da promoção. Eu tenho que aprender já algumas coisas, né? Perfeito. Então, quando eu olho para isso, cara, se eu estou começando agora, ou toda vez que eu vou dar o passo, eu tenho que aprender tudo isso de novo, de um canal novo. Então, o cara subiu o mix mal e porcamente no Mercado Livre, ele vai lá abrir uma conta na Shopee. Aí ele subiu o mix mal e porcamente na Shopee, agora ele tá lá vendendo na Amazon, tomando pau do cadastro na Amazon, que é difícil, né? É um puta canal pra vender, mas é chato. Eles sabem disso, a gente fala isso pra eles. Tá, por isso que é bom, porque a galera desiste, mas assim, então é verdade, mas é verdade. É verdade, quem vai vender quem quer. Então os cabeçudos que gostam de anunciar mais fácil nos outros canais, tem nos outros canais. Aí eu consegui anunciar na Amazon, subi 10 produtos só, vou lá e tô no Magalu agora. Aí você vai olhar, o cara não tem o mix dele em nenhum desses canais completo, esse cara não tá trabalhando, tipo assim, ele não tá fazendo nada. Então por isso que a gente não precisa de tudo. A gente precisa dos canais certos, no momento certo e assim por diante. É diferente, eu acho que uma coisa que a gente sempre vem comentando, né? Diferente de pré-pandemia, 2021, 2020, que bastava anunciar que você vendia e... 2020 é pré-pandemia, 2021 já era pandemia, né? Era novo, né? Mas bastava anunciar que você já vendia. Fazia o básico bem feito, já vendia, e às vezes nem o básico você já tinha vendas. Hoje não, hoje o mercado mudou, né? Para vender você tem que fazer o básico bem feito, o avançado bem feito, e eu não estou dizendo por conta de... Para vender volume, né? Isso. Só deixar claro aqui. Para fazer a primeira venda não é isso, mas para você crescer um negócio e escalar ele de forma consistente, você precisa fazer mais do que só o básico bem feito. E não é multiplicando vários canais que você vai conseguir ter isso de forma fácil. Não vou. Eu acho que aqui a gente já tem vários pontos e a gente tinha deixado uma pergunta para o final, que é a cadeia de fornecimento. E aí você sugeriu, e isso no off ali... No off, enquanto eu ia fazer um xixi, que pra gente não alongar muito, a gente vai bolar aí uma bem legal só sobre cadeia de fornecimento, como aumentar a capilaridade dos seus fornecedores, como inserir produtos novos na sua linha, como buscar novos fornecedores, mas num outro unicast, né? Não, na verdade com uma restrição. Se você quer saber de fato, não é. Assim, a gente não vai vir trazer um especialista dedicado para isso por qualquer coisa. Que a gente vai trazer um especialista para isso. Exato. Então, tá bom. Então, pro Unicast ser animal sobre cadeia de fornecimento, se você quer ter esse episódio com um especialista com a gente aqui na nossa mesa de no ar, você precisa comentar e curtir esse podcast aqui, compartilhar esse podcast. Comenta que você quer ouvir sobre cadeia de fornecimento, que aí a gente vai trazer, tá? Vou buscar um profissional muito bom em fabricação, vou buscar um cara muito bom em importação para sentar na nossa mesa e também falar com a gente. Eu sou o varejista, então vamos complementar e a gente faz uma mesa redonda, mas tem que comentar, que senão é o que eu falei, não paga, né? Porque eles não depositaram até agora minha grana, entendeu? Meu cachê. Não foi depositado ainda? Não. Porque a gente está fazendo negociação com o fornecedor. Entendi. Vai me pagar em cosméticos. Estamos aprendendo aqui, estamos aprendendo. Se você pagar em patrulha canina, tá bom. Mas aí você me quebra, né? Esse fornecedor sai caro. Não aceito. E mais, a gente tem um super bônus para quem chegou até esse momento do podcast. Boa. Posso falar? Posso falar? Né? Tá liberado isso daqui? Tá, né? Sempre você põe na conta. Cara, então, se você já vende mais de 10 mil nos marketplace e mais de 20 mil na sua loja física, a gente tem um super bônus, mas na realidade uma condição muito forte para você. A gente separou um especialista aqui da Universidade Marketplace para analisar a sua conta, analisar o seu momento atual, o seu negócio, as suas vendas, se você já vende nos marketplace, e fazer um diagnóstico de como aumentar as suas vendas dentro do marketplace. E como fazer isso, galera?
como o cara consegue ter acesso a essa análise. Só clicar embaixo do vídeo, né? Se você tiver no Spotify, provavelmente vai estar lugar, vocês vão pôr em tudo, né? Ah, trabalho pra vocês, não vem só. Vou subir só no YouTube com preguiça. Não, se tiver no Spotify tem mais vídeo, se tiver no YouTube vai ter mais do vídeo. Se tiver em qualquer outro lugar, procura algum lugar que tem um link aqui. Se não achar também, corre lá no Instagram, manda uma mensagem e pede isso pra gente. É só mandar 007 no direct do Instagram também. Perfeito. Mas vem aqui para mostrar que o podcast tá fazendo o resultado. Então, é isso. Você manda. O que você quer ouvir? O que você quer que a gente traga aqui? Quem você quer que a gente traga aqui? Também é legal, então pede aí. Eu tenho uns nomes na cabeça, não quero falar, mas a gente vai buscar trazer essa galera. A gente encerra aqui com o nosso tema do que pode falir. Então, você quer mais alguma observação? Não. É isso, né? Tem isso. bastante coisa que pode falir seu negócio. Então, fica atento e acompanha a gente no Unicast. Mais um episódio aí. Valeu! Boa!